Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por nós, por nossa família, pelos nossos irmãos, por todos aqueles que se encontram nos hospitais, acamados, pelos que estão pelas ruas, por aqueles que se encontram desesperançados. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso que a cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja. Hoje nós finalizaremos, na verdade, o capítulo 3. Faltou a progressão dos mundos, uma mensagem de Santo Agostinho, Paris, 1862. E aí a mensagem nos fala: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para nada. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, deveriam percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável. À medida que eles também avançam na senda do progresso, assim marcham paralelamente os progressos do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto a esta ideia grandiosa e digna da majestade do Criador, e como ao contrário é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra a sua solicitude e sua providência no imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a algumas criaturas que habitam? A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente no estado inferior ao de hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório ao mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Que bonito o fechamento desse capítulo com a mensagem de Santo Agostinho, né? Quão maravilhosa essa mensagem que nos fala sobre esse processo de transformação. Vejam como é atual esse pensamento e como nos traz tanta esperança, né? Diante de momentos tão difíceis, o qual estamos passando em nosso planeta, tantos irmãos retornando à pátria espiritual, dando testemunho da transformação que está acontecendo em nosso planeta azul, né? E como a mensagem nos fala, que vai passar, é uma afirmação,
vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará, né? Mais uma mensagem que nos fala que nada está perdido, nada está ao léu, né? Não há motivo para desespero, muito pelo contrário, motivo de renovarmos a nossa fé, a nossa esperança e a confiança em Deus. E assim finalizamos o estudo desse capítulo. E vamos iniciar o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E este capítulo abrange os temas ressurreição e reencarnação, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência e as instruções dos espíritos. E vamos iniciar a leitura que nos diz: E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é filho do homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, que dizes que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: Bem-aventurados és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai, que estás no céu. Mateus, capítulo 16, item 13 e 17. E chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo que Jesus obrava, e ficou como suspenso, porque diziam uns: É João que ressurgiu dos mortos? E outros: É Elias que apareceu? E outros: É um dos antigos profetas que ressuscitou? Então disse Herodes: Eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. Marcos, capítulo 6, item 14 e 15. Lucas, capítulo 9, versículos 7 e 9. Item 3. Após transfiguração. E os discípulos lhes perguntaram, dizendo: Pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele respondendo lhes disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que João Batista é que lhes falara. Mateus, capítulo 17, versículo 10 e 13, e Marcos, capítulo 18, 10, versículo 10, 12. Ressurreição e reencarnação. A palavra ressurreição, primeiro vamos entender um pouquinho, né, o que vem a ser o termo ressurreição e reencarnação, que não são as mesmas coisas, né? A palavra ressurreição deriva-se do latim resurrectio, que é a variação de ressurgere, e significa levantar-se, erguer-se novamente e ressurgir. Na linguagem bíblica, ressurreição indica o retorno do espírito ao corpo considerado do morto, ou seja, aquele que volta a viver, né? Então, esse é o que diz a palavra ressurreição, né? E reencarnação. Já a reencarnação
deriva do latim incarnare, é o mesmo que retornar à carne, reassumir a forma humana. Para as doutrinas intituladas reencarnacionistas, o termo é utilizado para definir o retorno do espírito a um novo corpo. Desta forma, o mesmo espírito submete-se a sucessivas reencarnações em corpos físicos diferentes. É o que a gente aprende no Espiritismo, né? A questão da reencarnação. E aí, iniciando a leitura do capítulo, ele nos diz: a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, então, os saduceus não acreditavam na ressurreição do corpo e nem na existência de Deus. Acreditavam que tudo acabava com a morte. E continuando o capítulo, ele nos diz: as ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria e designavam pela palavra ressurreição, o que o Espírito chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ao espírito, à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo a crença, João Batista era Elias, ou seja, era a reencarnação, de Elias. O corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E havia um homem dentre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre da sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que vos importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isto? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabe estas coisas? Em verdade te digo que não dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho, se quando eu vos tenha falado das coisas terrenas, ainda assim me credes, como crereis se eu vos falasse das celestiais. João capítulo 3, item 1 e 12.
Para elucidarmos um pouco o entendimento desse capítulo, gostaria de dividir alguns trechos do artigo Consolador e trechos extraídos do Livro dos Espíritos sobre o tema ressurreição e reencarnação para o Espiritismo. E esse artigo nos diz que o tema é amplamente discutido na doutrina. Afinal, a pluralidade das existências, a reencarnação, é um dos grandes pilares do Espiritismo. E encontramos a sua explicação no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando. Como sempre frisamos, a doutrina codificada por Allan Kardec defende a análise de todos os assuntos estudados de forma racional, evitando cair naquilo que chamamos de fé cega, ou seja, na doutrina falamos sobre a fé raciocinada, aquela que pode ser fundamentada na razão. Né? Levando em consideração este aspecto doutrinário do Espiritismo, a ressurreição, interpretada no sentido correto da palavra, é cientificamente impossível de se verificar. Um corpo físico, após a paralisação definitiva de suas funções, devida à paralisada das funções, constatado a morte, não é capaz de recuperar as suas atividades fisiológicas. Desta forma, não há possibilidade lógica de ressurreição, né? No Livro dos Espíritos, na questão 166, tem uma questão que fala: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Como pode, né? Então, o Livro dos Espíritos, codificado também por Allan Kardec, nos diz: sofrendo a prova de uma nova existência, ou seja, voltando através da reencarnação. E como se realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E aí, respondendo: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso é necessário-lhe a prova da vida corporal. Então é necessário que voltarmos à carne, né? A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram, esse o desejo deles. Há, entretanto, aqueles que se posicionam de forma contrária à reencarnação, alegando que seria uma grande injustiça resgatar em uma nova vida os débitos de existências pretéritas. Estes ainda estão convictos de que Deus reserva-nos um lugar para que aguardemos o dia do juízo final, onde acontecerá o julgamento definitivo, estando as almas absolvidas destinadas ao céu, se assim merecerem, ou fadadas ao sofrimento eterno, né? Então, existe uma crença, né, que acredita que após a morte as almas ficam nesse, como ele nos fala, aguardando esse juízo final, que não é a concepção, não é o que nós estudamos no Espiritismo, né? Outros, porém, creem que Deus é capaz de perdoar todos os nossos pecados e absorver-nos mediante nosso arrependimento. Para isso é necessário apenas pedir perdão ou confessar-se a um sacerdote os pecados por nós praticados. E então, essa figura humana, também pecadora, haverá de impor uma penitência que fará com que nossos débitos sejam liquidados. Então, no Espiritismo, nós também entendemos que não é fácil assim, né? Para a gente conseguir o perdão, a nossa consciência precisa estar tranquila, né? E muitas vezes a gente volta e tem que passar por aquilo que a gente impôs ao outro para entender e refletir sobre aquilo, né? E aí a questão 171 do Livro dos Espíritos fala: em que se funda o dogma da reencarnação?
na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhoramento? Desculpa. A todos aqueles de quem não dependeu o melhorar, né? Não são filhos de Deus todos os homens, só entre os egoístas que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes provações na vida corpórea. Sua justiça lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, os obstáculos ao seu melhoramento, se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Podemos encontrar diversos apontamentos relacionados à reencarnação na própria Bíblia. Uma das citações mais significativas diz respeito à narrativa de Jesus a seus discípulos, o qual afirma que Elias retorna como João Batista. Seus discípulos então interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. E eles não o reconheceram e o trataram como lhes aprouve, e assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Está em Mateus, versículo 17, 10 e 13. E para finalizarmos a leitura de hoje e o entendimento sobre esse capítulo, divido com vocês uma mensagem extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. O título da mensagem é Vidas Sucessivas, e ele nos diz, está no item 110, tá? Não te maravilhes de haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus, João, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é a lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado às penas cruéis, seja pela condenação à morte ou sofrimento prolongado. A providência, todavia, corrige amando.
Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana de modo a se redimirem uns frente aos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo, conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. O algoz integral, como vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim que compreendam a lei do amor entre as dificuldades, as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. E assim, né, meus amigos, que se dá o processo da reencarnação. Voltamos aos palcos, né? Os palcos aqui da vida material, da vida física, né? Para restabelecer os laços de amor, que há muito se perderam e que agora temos a oportunidade de resgatar, com novas oportunidades. É assim que equilibramos, que ascendemos ao Pai, né? Ficamos por aqui hoje, que vocês tenham uma excelente semana e que possamos refletir todos os dias sobre a bênção da reencarnação, a oportunidade da vida. Que todos os dias, ao acordar, estamos diante de uma folha em branco, que podemos escrever o que vamos querer passar, né? Às vezes a gente escolhe plantar algumas coisas difíceis, né? E na hora da colheita, esquecemos o plantio que fizemos no passado. Então, que possamos ter essa consciência hoje e plantar aquilo que realmente queremos colher, né? Fiquem com Deus. Boa semana a todos. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma quarta-feira de estudos do nosso livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda, né? E como toda quarta-feira, no início nós contamos uma pequena história. E a de hoje tem por título Os Barquinhos da Vida. É do livro Novas Histórias que Ninguém Contou, Novos Conselhos que Ninguém Deu, do Melcíades José de Brito. E vamos lá a nossa historinha então. 3 homens morreram e chegaram ao mundo dos espíritos exibindo qualidades diferentes. O primeiro era mentiroso e causara muita desgraça aos que acreditaram em suas palavras. O segundo era enganador e iludira muitas pessoas, fazendo-as perder tempo considerável por dar ouvidos às suas promessas. O terceiro era um solitário, que vivera só para si, desprezando todas as oportunidades de fazer algo em favor de alguém. Despertaram em uma região trevosa, onde foram perseguidos por vampiros. Na tentativa de escapar, correram desesperadamente até que chegaram às margens de um grande rio. Do ponto onde pararam, podiam ver que, do outro lado do rio, estava o reino celestial. Temendo a chegada dos vampiros que os perseguiam, clamaram pelo nome de Deus, até que um anjo do Senhor a eles
se apresentou. Anjo, salva-nos, disseram a um só tempo. Usem os barcos da vida, disse o mensageiro celestial. E eles viram na beira do rio 3 barquinhos, marcados com seus nomes. Rápidos, pegaram os barcos e se lançaram na água, para fugir dos vampiros que já vinham próximos. Seguiu-se uma cena de muito desespero e aflição. O mentiroso não saiu do lugar porque o seu barco foi invadido pelas águas, afundando. O enganador ficou girando no mesmo lugar porque seu barco não obedecia a seus comandos. E o solitário não tinha força suficiente para vencer a correnteza e tirar o barco do lugar. Enquanto isso, os vampiros perseguidores aproximavam-se. Já era possível ouvir suas ameaças e gritos de revolta. Vendo que o anjo permaneceu quieto, disse-lhe o mentiroso no auge do desespero: Anjo, que barco me destes? Dei-te um barco furado, meu amigo. Foi o que produziste em vida. Cada mentira que criavas era um furo que fazias em teu barco. E eu, anjo, que barco me deste? Perguntou o enganador. Dei-te um barco sem rumo, meu amigo. Foi o que produziste em vida. Cada promessa que fazias e não cumprias, deixando as pessoas desnorteadas, era uma avaria que causavas no leme do teu barco. E eu, anjo, que não menti, nem iludi, que barco me destes? Disse o solitário. Dei-te o barco do retorno, meu amigo. Foi o que mereceste em vida. Por viveres de forma egoísta, tornastes nula tua existência. E terás que retornar para começar tudo de novo. Nesse instante, os vampiros chegaram e, determinados, armaram-se para aplicar o bote fatal. Aflito, o homem solitário, olhando para os outros 2 padecentes, gritou, alucinado: Venham! Rápidos, os 2 convidados pularam para dentro do barco do retorno, e este agora, movido pela força dos 3 homens, saiu do lugar para cumprir seu destino, livrando-os dos inimigos. 40 anos depois, era possível ver um lar neste mundo onde um pai, extremamente afetuoso, dedicava-se a 2 filhos, buscando com sua doação de amor livrá-los dos maus hábitos, que possuíam. É que um gostava muito de mentir e o outro era especialista em prometer e não cumprir. E vamos então aí às conclusões da nossa historinha. As leis de Deus são perfeitas. Em todo momento, estamos acionando essas leis de conformidade com nossas atitudes e procedimentos. Uma de suas leis é a de ação e reação. Cada ato praticado na vida desencadeia uma reação, que é a resposta de Deus aplicada através das leis que Ele criou. Ao longo da jornada terrena, acumulamos merecimentos e dívidas, méritos pelos bons atos e indevidamente pelo prejuízo causado aos outros. Os bons atos decorrem das nossas ações que guardam harmonia com a lei de amor ao próximo. Os erros resultam do distanciamento dessa lei. No mundo material, colhemos o resultante dessas nossas ações. Mas, no plano espiritual, também e até mais
intensivamente, aí pode-se dizer apropriadamente que aqui é a semeadura e lá a colheita. Após a morte do corpo, todos se depararão no plano espiritual com sua própria consciência. É nela onde está o registro de tudo o que fomos e fizemos. Mergulhada no halo divino, a consciência de cada um aponta o grau de acerto e de desacertos cometidos na vida, gerando individualmente, no plano maior, as consequências, felizes ou desgraçadas. A história dos barcos tem o propósito de levá-lo a refletir sobre essas consequências. A narrativa aponta, figurativamente, a vida de 3 homens endividados, que se deparam, após a morte, com os resultados dos erros praticados no curso da caminhada terrena. Os barcos representam um merecimento de cada um. O anjo é a figura dos mentores espirituais, mensageiros de Deus, imbuídos da missão de nos instruir e proteger. Os vampiros são os tormentos mentais que perseguem os pecadores através do remorso e do arrependimento. O barco do retorno simboliza a lei da reencarnação, da qual ninguém escapa, quer já tenha maturidade espiritual para compreendê-la ou não. A vida é uma caminhada rumo a Deus. Saídos das mãos do Pai como espíritos simples e ignorantes, a Ele retornaremos na condição de espíritos puros. Todos nós, espíritos caminhando para Deus, voltamos à Terra sucessivas vezes para o ressarcimento de dívidas e para a conquista de novas virtudes rumo à perfeição. E aqui um trecho do apóstolo João, capítulo 3, versículo 3, onde lemos: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. E aí a nossa historinha, né? Semana que vem a gente vai contar outra. Agora temos que voltar ao nosso livro. Na semana passada, nós paramos no início do do ponto 6 do capítulo 15 da psicofonia. E esse tem por título a interindependência das mentes. Né? Vamos então continuar aqui a nossa leitura do nosso livro. Então. Ao abordar o problema da autonomia das 2 memórias, pareceu-me correto que assim fosse, em princípio, explicada a ausência de lembrança por parte de Regina, que somente retinha episódios isolados, fragmentários e mais marcantes. Mas eu ainda não estava plenamente satisfeito, que, repito, parecia acertada, porém incompleta a explicação. Pois não deve a comunicação passar necessariamente pela mente do médium antes de se materializar na palavra falada ou escrita? Eu me perguntava, por que razão não ficava lá retida? Ocorreu-me então que isto é verdadeiro, sim, mas com uma ressalva importante. O que passa pela mente do médium não é exatamente o que o espírito pensa. Não são as memórias que se fundem uma na outra, mas os impulsos do comunicante, para que ele possa ter à sua disposição os comandos psicomotores de que necessita para movimentar os centros adequados do corpo do médium. A entidade desencarnada não manipula à sua vontade
e arbítrio a memória do médium, que tem a sua inviolabilidade preservada. Ela não coloca ou retira nada de lá. E nem o médium pode invadir ou interferir na mente da entidade que por seu intermédio se comunica. Tanto que não lhe é dado conhecer o que o comunicante vai dizer ou fazer a seguir. Se este interromper a psicografia de um texto ou uma frase que está dizendo, o médium não sabe o que virá a seguir. E isso demonstra que o médium não está participando do processo de elaboração da comunicação. Apenas cede o seu instrumento para que ela se vincule. Em suma, as memórias individuais permanecem autônomas em ambas as entidades, médium e espírito comunicante. Se faltar ao manifestante a palavra ou a expressão adequada, ele precisa buscá-la no dicionário verbal do médium. E mesmo aí, contudo, parece haver uma consulta subliminar entre ambos, sem que um invada a memória alheia. Parece haver um confronto mental no campo do pensamento puro, e o que o espírito do médium traduz na expressão que ele usaria para se fazer entendido pelos destinatários da comunicação. São diferentes, portanto, os circuitos utilizados. É como se, num sofisticado equipamento de som e imagem, fosse cedido apenas o acesso aos dispositivos de comando do toca-discos, por exemplo, e não os circuitos eletrônicos da parte nobre do sistema por onde circula o material gravado nos cassetes da memória do seu proprietário. Lembrando que quando esse livro foi escrito, não havia ainda então, toda essa evolução digital que temos hoje. Em outras palavras, o manifestante pode tocar o seu disco, mas não tem acesso às gravações que fluem pelos circuitos privativos destinados aos cassetes da memória do médium. Ele movimenta o toca-disco alheio, emprestado, mas utilizando-se do seu próprio sistema interno, que também é privativo. Se por acaso surge a necessidade de obter uma palavra ou uma imagem típica para expressar certos matizes de pensamento, o manifestante faz a consulta como quem opera o terminal de um computador que tenha acesso à memória do seu instrumento mediúnico, mas não pode simplesmente ir lá e remexê-la em busca da desejada expressão. Esse fenômeno da autonomia das memórias parece bem evidenciado ainda nos casos ditos de múltipla personalidade ou condomínio espiritual. Desconheço exemplo em que um espírito saiba o que o outro fez e pensou através do corpo por eles utilizado. Cada um que toma posse do corpo provoca um desligamento dos circuitos do dono do corpo, ligando a sua própria tomada para ativar os seus circuitos pessoais. Horas, dias ou anos depois, ao retirar-se, pode deixar sequelas físicas e até algumas vagas imagens mentais, mas não a lembrança do que disse ou fez, enquanto esteve na posse do corpo alheio, pois a instrumentação da memória veio com o invasor e com ele se vale. Basta conferir essa realidade com os vários casos hoje documentados, como, para citar apenas um, o de Hexworth, no livro The Five of Me, que teve os seus circuitos desligados
aos 3 anos de idade, foi ocupado por 4 entidades diferentes durante 43 anos e só retomou a posse do seu sistema aos 46 anos de idade, sem lembrança do que ocorreu nesse ínterim. Fica por responder uma pergunta: onde esteve ele durante todo esse tempo e o que fez? Lamentavelmente, os pesquisadores que cuidam de tais casos não têm a mínima noção da realidade espiritual e, por isso, tantas oportunidades preciosas de estudo são desperdiçadas. É provável que o espírito dono do corpo fique hipnotizado em estado de torpor ou que, embora vivendo em paralelo, desligado do seu corpo, ao voltar de nada se lembra. Precisamente porque, durante todo o tempo que esteve desligado, somente operou a sua memória perispiritual, nada registrando nos cassetes celulares do cérebro físico. É natural, portanto, que nada encontre ali para orientá-lo da mesma forma que ocorre ao espírito reencarnado que, na imensa maioria dos casos, esquece totalmente não apenas a existência anterior, como o período vivido no espaço entre uma existência e outra. Enfim, são enigmas da memória que ainda persistem, porque persiste a arrogante postura da ciência, que se obstina em ignorar a realidade espiritual. Um dia, com menos orgulho e mais humildade intelectual, tais enigmas serão todos decifrados. Bom, e com isso, voltemos então a Regina. E é o item 7, que tem por título Autonomia. Regina nos proporciona uma sólida convicção de autonomia. Deixe-me ver se consigo explicar isso. Como trabalhamos juntos durante muitos anos, é natural que chegasse a conhecer bem a personalidade dela, suas características de temperamento, sua maneira de considerar as coisas, sua ética, suas ideias, seu comportamento, grau de cultura, preferências e idiosincrasias. É de se esperar, portanto, que eu esteja em condições de distinguir com relativa segurança e convicção se falo com ela ou com outra entidade, através do seu corpo físico. Nós vamos parar por aqui, tá? Na semana que vem nós vamos continuar. Tudo bem? Então, é item 7, autonomia, o capítulo que fala sobre a psicofonia. Então, agradecendo ao nosso Pai de infinito amor e bondade, vamos encerrar o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Uma boa noite a todos.